Oi, nesse vídeo a gente vai tratar da segunda questão do objeto educacional da semana 4 da disciplina de inglês. Mas antes de entrar na questão, vamos falar rapidamente aqui do EAD Vídeos. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, por favor, se inscreva. Curta, compartilhe o nosso vídeo com seus amigos e a gente está fazendo também um pedido especial. Se você ainda não é o nosso apoiador classe A, considere se inscrever no www.eadvideos.com.br. Ele está logo aqui, o site, né? Está logo aqui no começo da descrição desse vídeo. Se você também puder apoiar a gente fazendo uma doação para contribuir com esse projeto aqui do canal do YouTube, do ED Vídeos, você vai ver aqui embaixo, ó, mais ou menos onde essa setinha verde está descendo, o botão valeu que o YouTube tem para você fazer as nossas doações. Assim você contribui e ajuda a gente, demonstrando a sua gratidão. Vamos então para a questão. Essa questão é referente ao material base Using the Past Simple, da Perfect English Grammar. É um material que ajuda a gente a usar o passado simples aí, né, o pretérito, uh, que é esse tempo aí verbal bastante conhecido no inglês. Então a gente vai ter que assinalar nessa questão a alternativa que apresenta informações corretas sobre o uso do Simple Past na língua inglesa. Antes de mais nada, vamos revisar aqui, segundo esse material base, quais são os casos em que a gente mais comumente aplica o Simple Past ou Past Simple aqui no inglês. Então, como a gente pode ver aqui por essa imagem, a gente tem alguns casos, né, em que faz mais sentido aplicar esse tempo verbal. Então, para ações, estados ou hábitos terminados no passado, a gente aplica o Simple Past. Talvez aí a situação mais comum de aplicação. Então, a gente usa ele com ações, estados ou hábitos que a gente terminou no passado, quando a gente tem uma palavra ali que está indicando que a coisa basicamente foi terminada, né? Quando a gente usa aí, igual a gente pode ver na figura, ó, use with yesterday, last night, no caso 2003 aqui, 6 months ago. Então, ontem, semana passada, 2 horas atrás, em 2003, 6 meses atrás, assim por diante, né? Então, por exemplo, igual aqui no exemplo, né, a gente tem I went to the cinema yesterday, né? Eu fui para o cinema ontem, né? É um caso clássico aqui de aplicação do Simple Past. Aconteceu no passado, terminou no passado, a gente tem até a palavra aqui que indica que a coisa já foi finalizada, né? A gente tem também quando a gente usa em ações, hábitos ou estados terminados no passado, quando sabemos que o período de tempo terminou, que é o que ele diz ali, né, como finished time period, que é o exemplo aqui que ele dá, né? Leonardo painted the Mona Lisa, né? Tanto aqui, né, nesse exemplo quanto no outro, a gente percebe também que o verbo ele tá com o ed no final, né? No caso aqui, o verbo paint, que é pintar, ele é um verbo regular. Então, quando o verbo é regular, a gente não pode esquecer que é mais simples, né? Porque você só tem que acrescentar o ed no final do verbo para marcar, para sinalizar, né, gramaticalmente que ele tá no simple past. Se o verbo for irregular, né, aí a gente tem que lembrar, memorizar ou consultar para ver qual que é a forma dele no passado. No caso aqui, né, o passado é o ente porque no presente ou no infinitivo a gente teria o go, né? Ah, mas a ideia é que o verbo muda aí para simbolizar, para marcar gramaticalmente que a gente está no passado. A outra aplicação a gente usa para ações, estados ou hábitos acabados no passado que a gente introduz essa condição, vamos dizer assim, com o nosso present perfect, o presente perfeito ou outro tempo verbal. Isso também é às vezes chamado ou conhecido como detalhamento ou detalhar as notícias, né? O details of news. No caso aqui, o exemplo que ele dá é o I've hurt my leg,
I fell off a ladder, né? Aqui no caso desse exemplo, ele está combinando com o present perfect. Então, ele colocou, né? I've hurt my leg, ou seja, I have hurt my leg. Eu machuquei minha perna, eu caí da escada, né? Então, perceba que ele combinou dois tempos verbais. O present perfect no começo e no final ali o nosso simple past, né? Então, a ideia é que esse tempo verbal ele vem para introduzir o que vai ser descrito ali no simple past, que é o que aconteceu aí, né, no que ele chama de pode ser conhecido, na verdade, né, como esse detalhamento de notícias. A outra possibilidade é para histórias ou para listar, né, dar informações sobre eventos. Geralmente a gente usa o passado simples nesse caso para as ações na história e no passado contínuo também, né, no past continuous, quando a gente tem aí o pano de fundo, né, o background nesse outro tempo verbal que é o past continuous. Então, aqui no exemplo diz que he sat down and ordered a coffee. Então, ele sentou e pediu um café, né? O, uh, o passado aqui contínuo, né? O past continuous é a primeira parte, né? O he sat down. E o simple past fica aqui no ordered a coffee, né? Então, é uma ideia também de combinar aí tempos verbais, né? Igual a gente viu ali no exemplo de cima, né? Outra possibilidade, né? Para falar de histórias, né? Descrever aí eventos. E a última aplicação aqui, segundo o material base, é para coisas irreais, coisas imaginárias, né? Tanto no presente quanto no futuro. Aí a gente usa o passado simples para falar sobre coisas que não são reais no presente ou no futuro. Claro que essa não é uma aplicação tão comum, né? Ela é até um pouco mais complexa e a gente pode usar aqui a segunda condicional do inglês e depois aí palavras que remetem ao desejo, né? Como o exemplo aqui do I wish, né? Eu desejo, o would aqui, né? Eu gostaria, né? É um pouco mais complicado isso, né? Até porque a segunda condicional também é uma estrutura um pouco mais avançada do inglês, né? Mas é uma possibilidade também. O foco aqui é lembrar que a gente pode falar de coisas irreais ou imaginárias, né? Como o exemplo aí, ó. If I won the lottery, I would buy a house. Então, se eu ganhasse na loteria, eu compraria uma casa, né? A pessoa está imaginando, né? A gente está usando o passado, né? If I won, né? The lottery, se eu ganhasse na loteria, né? No passado, mas na verdade aqui o sentido que ela está dando, e a gente fala isso também no português, né? Ah, se eu fosse rico, eu gostaria de comprar uma, sei lá, uma Ferrari, né? A gente está só imaginando, é uma situação hipotética, né? Uma coisa aí que não está acontecendo atualmente, não é uma verdade, mas é uma imaginação. Aí a gente usa isso também no português, né? Que é para pensar no ah, fala de uma coisa imaginária, mas na verdade a gente está usando o tempo verbal do passado, né? Então, aí é a última aplicação do past simple, né? E aí, então, considerando essas informações, esse resumo aqui, né? Vamos para as alternativas. No caso aqui, a primeira já é correta, né? Porque ela diz que usa-se o simple past para ações finalizadas. Realmente, né? Passado simples, as coisas que aconteceram no passado e já estão finalizadas. Não podemos esquecer, né, que o simple past gramaticalmente ele é marcado pelo, no caso quando o verbo é regular, pelo ed no final, né? Então aqui se a gente tivesse, no caso aqui, ó, só o verbo watch, né? Watch. No caso ele é um verbo regular, então a gente só acrescenta o ed aqui nele para fazer a regra gramatical valer, né? E a gente indicar que ele está no simple past, né? No past simple. Então, para ações finalizadas, ele dá o exemplo aí na alternativa de I watched a great movie yesterday. Eu assisti um filme muito legal ontem, né? Então, aqui, coisas finalizadas, acabou, aconteceu no passado, acabou no passado, tudo ok,
realmente, isso aqui configura um Simple Past, um Past Simple. Depois ele usa aqui o Simple Past para hábitos passados, né? Como em I usually eat cereal for breakfast. Isso aqui não está no passado, né? Não, o it aqui, né? Tá no infinitivo, não foi colocado na forma do passado, né? É uma coisa que está acontecendo aqui atualmente, né? Só tem o presente aí. A terceira diz que usa-se o Simple Past para ações imaginárias, né? Como em I will buy a house if I win the lottery, né? Então tá dizendo aí, ó, a segunda, não esqueci de falar a tradução, é eu costumo comer cereal no café da manhã, né? A terceira diz que eu vou comprar ou eu comprarei uma casa se eu ganhar na loteria, né? Realmente o Simple Past aí serve para ações imaginárias, só que o problema aqui, né, é que não tem passado, né, nessa frase, né? Ó, eu vou comprar uma casa se eu ganhar na loteria, né? Aqui está no futuro e aqui não está no passado, né? Então, por mais que faça sentido essa frase aqui, né? Ó, eu vou comprar uma casa se eu ganhar na loteria, né? Ah, eu estou imaginando, só que o problema é que aqui a gente não tem o past simple, né? Eu não empreguei aqui o passado de fato no meu verbo, então por isso também está incorreta. Usa-se o simple past para ações finalizadas, ok? Como em I have studied a lot recently. Isso aqui não está no simple past, né? Quando a gente usa o have, isso aqui é present perfect, né? Isso aqui não tem cara de simple past porque não tem esse auxiliar have aqui quando a gente está falando de past simple, né? De fato, isso aqui não é o simple past, então, né? Então, tá incorreto porque, embora a tradução seria, ó, eu estudei muito, bastante ou um bocado recentemente, né? Isso aqui tá dando a ideia de uma coisa que aconteceu no passado, né? Ok. Só que não tá na forma ali que a gente está acostumado, que a gente espera do past simple, que é só colocar o verbo ali no passado, né? Conjugar ele no passado. Então, não é simple past aqui. E por último, né, também tá errada, mas diz que o simple past a gente usa ele para contar histórias, né? Empregando ele aí em histórias. Ok, né? Faz sentido porque histórias passado, inclusive, está aqui no próprio na própria imagem de resumo do material. Como em He decides to leave without notice. Ele decide sair sem avisar. Isso aqui, ó, esse he decides, né? Isso aqui é um caso de presente, né? Simple present. Então, também não está no simple past. É um caso aí de presente, né? Não temos o verbo aí conjugado no passado, portanto, está incorreta. Portanto, realmente só a primeira está correta, né? A gente tem aí, nesse caso, de fato, o verbo conjugado no passado, de acordo com a regra do past simple, terminado em ed porque ele é regular. E aí, então, para ações finalizadas ou hábitos passados, o verbo tem que estar na forma do passado, como está corretamente aí ilustrado na primeira alternativa, no caso do verbo watched, né? Assistir. Então, é essa a ideia, né, para a resolução aqui da questão. Espero que você tenha entendido. Se você ainda não fez, não se esqueça de curtir, compartilhar esse vídeo, se inscrever no nosso canal, se possível, se tornar um apoiador classe A e também, se você puder, gostou, se sentiu grato por esse vídeo, contribuir com o nosso projeto aqui com o botão valeu, fazer a sua contribuição do quanto você puder. Agradeço por você ter assistido até aqui e obrigado.